Olá, amada igreja. Nós estamos aqui para mais uma vez meditar na palavra de Deus. Por isso convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 22, versos de número 37 a 39, que diz assim: a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles que vêm acompanhando as nossas meditações vão perceber que nós pegamos esse texto e nós fragmentamos esse texto em algumas frases, em algumas ações que nós precisamos ter. Isto nós fizemos para uma melhor aplicação na nossa vida. Por isso nós já falamos sobre amar o nosso Deus e a maneira como nós devemos amar o nosso Deus. Nós já falamos sobre amar o nosso próximo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como nós devemos amar o nosso próximo. O texto que nós lemos, o texto da nossa meditação, ele é bem claro. Ele diz que nós devemos amar o nosso próximo assim como nós nos amamos. Ou seja, a maneira como nós devemos amar o nosso próximo é a mesma maneira ou na mesma medida em que nós também nos amamos. O grande problema de falar, de explicar esse texto, de aplicar esse texto ou extrair dele mesmo verdades para a nossa vida, se dá pelo fato de que hoje nós não temos a compreensão real do que é ter amor próprio. Hoje em dia, nós perdemos o sentido sobre amar nós mesmos. Nós confundimos muito ter amor próprio ou amar nós mesmos com o sentimento egoísta que nós temos de fazer as coisas apenas para nós mesmos, de buscar benefícios próprios em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que buscamos, em tudo aquilo que pensamos. Todo o nosso sentimento é voltado apenas para o nosso ego, para o nosso eu. Isto não é amor próprio. Isto não é ter amor a si mesmo. Isto é a distorção que nós fazemos por conta do pecado no nosso coração. Para entender melhor o que é ter amor próprio, nós precisamos resgatar na nossa mente, no nosso coração, a maneira singular como o homem ele foi criado. Entender que Deus ele nos ama, ele nos criou com um propósito e ao entender isso, é então que nós vamos conseguir compreender e ter amor pela nossa vida. Pois bem, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1 e 2, nós vemos ali o relato da criação de Deus. E quando olhamos para esse texto, algumas verdades, elas saltam aos nossos olhos para podermos dizer da maneira singular com a qual o homem ele foi criado. Vejam, quando nós olhamos para os primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos que o homem ele já se diferencia das demais criaturas ou de toda a criação, quando nós vemos que o número de relatos sobre a criação do homem ela é muito maior ou ela é simplesmente maior do que as de todas as criaturas. Quando nós olhamos para Gênesis 1 e 2, nós vemos que o relato da criação do homem ela é citada duas vezes. A primeira de um modo um pouco mais geral e a segunda de um modo um pouco mais amplo, com mais riquezas de detalhes. E quando nós olhamos para estas narrativas sobre a criação do homem, nós vemos algumas diferenças do homem com relação a toda a criatura. Nós vemos a primeira é como Deus ele se refere ao ser humano. Quando Deus ele vai falar sobre os animais, sobre as outras criaturas, ele
as agrupa conforme a sua espécie. Porém, quando ele vai falar do homem, ele se refere ao homem com a expressão conforme a nossa semelhança. O que está enfatizado aqui não é como, mas o molde da criação, o molde das criaturas e de todas as demais criações do nosso Deus foram agrupadas conforme a sua espécie. Porém, o homem não. O homem se destaca porque ele foi criado conforme a semelhança de um conselho divinal. Existia ali então um conselho entre Deus, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dentro deste conselho divino, eles então decidiram criar o homem conforme a sua semelhança. Outras coisas que nós vemos com relação a esse texto e nos salta os olhos é ver que Deus ele muda a pessoa e o modo do verbo fazer. Ou, melhor dizendo para nós no nosso português, ele muda o tempo verbal e ele muda a pessoa que executa a ação. Sobre as criaturas, Deus ele diz: povoem-se. Porém, a respeito do homem, ele diz: façamos, para enfatizar que o homem ele foi de fato criado de uma maneira singular, de uma maneira específica. Uma outra coisa que nos salta aos olhos é ver a posição que Deus colocou o homem dentro da sua criação. Deus coloca o homem como um gerente, como aquele que deveria ter domínio sobre todas as criaturas e sobre toda a criação. Bom, existem muitos outros detalhes que nos fazem saltar aos olhos, mas eu gostaria de agora focar no fato de que o homem ele foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. E aí você pode perguntar, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Vejam, esses dois termos eles não têm discrepância entre si, imagem e semelhança, uma vez que eles são usados na própria Escritura de maneira intercambiável. Ora se usa um termo, ora se usa outro termo. Do que quer dizer que o homem ele foi criado com características próprias do próprio Deus. Ou seja, o homem ele foi criado para ser representante do próprio Deus. E na revelação da criação do homem, o próprio homem revelaria alguns atributos do nosso Deus. E eu gostaria de destacar duas coisas importantíssimas sobre o homem, sobre a imagem do homem. A primeira delas é que o ser humano ele foi criado para ser um ser humano social. Deus ele disse que ele fez o homem e a mulher e eles ordenou que eles se multiplicassem, que eles tivessem um relacionamento. O homem ele foi criado para poder viver em sociedade. Por isso é muito difícil entender as pessoas que pensam em viver em isolamento, em se isolar e viver com o pensamento apenas em si mesma. Pelo contrário, uma vez que você foi criado para ser um ser sociável, você foi criado para viver em sociedade. Isso faz com que você precise olhar para as outras pessoas, que você precise se dedicar em viver com as outras pessoas e para as outras pessoas. O ser humano, ele também é um ser responsável. Deus disse ao homem para que eles fossem, para que eles sejam alguma coisa. E quando nós olhamos para a responsabilidade do homem, eu não estou aqui falando apenas o homem macho, mas eu estou me referindo ao homem como humanidade, homem e mulher, macho e fêmea. Ambos são criaturas responsáveis.
eles são responsáveis espiritualmente em relação a Deus. O homem ele deve ter, ou o homem deve cumprir o seu mandato espiritual, ou seja, ele deve cuidar da relação que ele tem para com o seu Criador, para com o seu Deus. O homem ele é responsável pela sua espiritualidade, pela sua relação com Deus. O homem também ele é responsável socialmente em relação ao outro. Nós temos aqui então um mandato social em que o homem ele deve se preocupar e se responsabilizar pela maneira como ele se relaciona com os outros. O homem também ele é responsável culturalmente em relação à natureza. Aqui nós temos então um mandato cultural. É como o homem manipula todas as coisas da criação do nosso Deus para poder fazer delas um culto, para fazer delas um modo de glorificar ao nosso Deus. Vejam, quando nós resgatamos esse sentido de que o homem ele foi criado à imagem de Deus, nós vemos que o homem ele foi criado para que ele fosse um ser social e que ele tivesse as suas responsabilidades. Nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Deus. Nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com o nosso próximo, com a sociedade. Nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com a cultura. Por isso, nós precisamos entender que todas essas coisas são elementos, são instrumentos para não a glorificação e culto próprio, mas para a glorificação e culto do nosso Deus, para que ele seja reconhecido, para que ele seja glorificado. Por isso, quando nós voltamos ao entendimento do que é ter amor próprio, é entender que nós fomos criados de uma maneira singular, com um propósito único de glorificação ao nosso Deus. Nós precisamos entender que Deus ele nos criou de uma maneira tão específica, porque ele nos ama, porque ele derrama do seu amor para conosco todos os dias. E de uma maneira bem específica, Deus ele derramou o seu amor para conosco ao oferecer, ao sacrificar o seu próprio filho para poder nos resgatar, para poder nos libertar, para poder nos comprar novamente. Por isso, amados, precisamos resgatar o entendimento de que nós fomos criados por Deus, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, para um propósito bem específico. Precisamos relembrar disso todos os dias e entender então que nós precisamos amar a nossa vida, precisamos ter cuidado da nossa vida, porque só assim nós poderemos ter então o amor real para com o nosso próximo. Se você não consegue amar a si mesmo, se você não consegue amar o seu Deus, o seu Criador, não existe como você amar o seu próximo. E veja, uma coisa liga a outra. Quando você ama a si mesmo, automaticamente você vai amar o seu Criador. E automaticamente então você vai ter parâmetros para poder amar o seu próximo. Por isso, amado, resgate o valor da criação, resgate o valor da sua vida, o entendimento de que você é sim um ser especial para Deus e você precisa se valorizar, porque é a partir do valor que você dá a si mesmo que você vai amar, que você vai valorizar o seu próximo. Um grande abraço. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele te ilumine e que Deus ele resgate na sua vida a compreensão de que você precisa amar a si mesmo. Que Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã.